Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeFull, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Mas hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Você que já acompanha o meu trabalho sabe que eu estou sempre ensinando alguma linguagem de programação ou algum tipo de aplicação na programação web. Mas hoje nós vamos entender por que nós esquecemos muitos códigos que nós estamos aprendendo. E sabemos que na programação são milhares de comandos, necessita de lógica. E muitas das vezes quando nós assistimos alguma videoaula, talvez no YouTube, algum curso que você comprou, quando você vai colocar em prática parece que você esquece tudo. Então nós vamos entender por que nós esquecemos os códigos que nós estamos aprendendo. De tanto eu estudar sobre esse assunto, parece que eu já virei um neurocientista, mas você vai entender de forma simples por que nós esquecemos e qual é a melhor forma de nós retermos mais essas informações, e eu acredito que vai te ajudar bastante aí no aprendizado da programação web, tá ok? Talvez você já deve ter feito alguma dessas tipos de pergunta. Será que só eu que não consigo aprender? Será que é só eu que não aprendo os códigos, as videoaulas eu não entendo? É normal esquecer tudo? Não consigo decorar os códigos? Será que programação é para mim? Eu já vi muitas pessoas falando que programação não é para ela porque não consegue guardar os códigos que estão aprendendo na programação. Tenho que ficar sempre consultando no Google, isso é normal? Eu já vou te adiantar, ficar pesquisando é normal, não há nada de errado de ficar pesquisando os códigos, mas claro que se você melhorar, evitar ficar pesquisando, se souber os códigos, é muito melhor, mas já quero te dizer que pesquisar código é totalmente normal. Se você já fez alguma desses tipos de pergunta, então esta aula é para você. Então eu te peço que você fique até o final desta aula para que você possa entender de fato por que você está fazendo esse tipo de pergunta. Eu quero dizer que é completamente normal esse processo quando você está no processo de aprendizado da programação web. Uma coisa que você deve entender como que funciona o nosso cérebro. Primeiramente, nós temos o lóbulo pré-frontal, ou seja, essa é a parte que é na frente do nosso cérebro, onde nós vamos reter primeiramente as informações, ou como muitos vão chamar, é o processo da razão. Onde nós recebemos alguma informação, passa pelo lóbulo pré-frontal, que também é conhecido como memória de curto prazo. Então, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, aprendemos, passa por essa parte do cérebro. Até mesmo essa aula que você está vendo, assistindo nesse momento, está passando pelo lóbulo pré-frontal. Ou seja, quando você vê algum tipo de informação, esta videoaula, por exemplo, você está retendo essa informação pelo lóbulo pré-frontal, mas também essas informações que nós estamos recebendo neste momento, quando vemos pela primeira vez, ela é a memória de curto prazo. Então, provavelmente, você, com certo tempo, vai esquecer a tudo que eu estou falando neste momento. Todas as palavras que eu estou falando, se eu pedir para você repetir nesse momento, daqui a alguns segundos, você não vai conseguir lembrar das palavras exatamente como eu falei. Talvez você entenda no contexto geral, mas palavra por palavra você não vai conseguir falar. Por quê? Porque as informações estão sendo absorvidas pelo lóbulo pré-frontal. Como eu já falei, ela é uma memória de curto prazo. Ela recebe a informação, ela precisa de um certo processo para ela interpretar essas informações para que fique armazenada por mais tempo no nosso cérebro. Então, a primeira informação, quando você está aprendendo os códigos, você está retendo essa informação através do lóbulo pré-frontal. E também temos o lado do hipocampo, que na verdade que basicamente é a memória de longo prazo. É onde as informações estão armazenadas por muito mais tempo, e todas as informações que estão no hipocampo você dificilmente irá esquecer. Por exemplo, qual é o seu nome, onde você mora, onde você trabalha, essas informações básicas que você possui, o próprio idioma que eu estou falando com você, você consegue me entender porque essas informações estão já no hipocampo, mas todas elas passaram pelo lóbulo pré-frontal e depois foram para o hipocampo. O hipocampo é na parte de trás do cérebro onde fica armazenado por mais tempo as informações. Então o grande desafio é como que nós passamos as informações do curto prazo, as informações que você está aprendendo agora nesse momento, ou talvez de uma videoaula, como que nós fazemos para ir para a memória de longo prazo, porque este é o nosso objetivo. Quando nós aprendemos, nós queremos armazenar estas informações e assim aplicar nos nossos projetos. Então aqui você já entende que tudo que você está aprendendo está na memória de curto prazo. Então o que nós temos que fazer é dar um jeito dessas informações ir para o hipocampo. Então nós temos que entender uma coisa: por que nós esquecemos? Como já vimos,
passa primeiro pelo lóbulo pré-frontal e depois nós temos que passar para o hipocampo. Mas por que nós esquecemos as informações que chegaram na memória de curto prazo? Primeiramente, você deve entender que isso é uma defesa do nosso cérebro. Como assim é uma defesa do nosso cérebro? Esquecer é uma defesa? Sim, é uma defesa, porque imagine que você venha lembrar de todos os momentos mais difíceis da sua vida, você relembrar todos os momentos como se tivesse acontecido hoje, por exemplo, um acidente, a casa pegou fogo, ou aquele momento de perda do seu grande amor da sua vida. Então esses momentos acabam muitas das vezes machucando, acabam sendo os piores momentos da sua vida. Então o que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai tentar esquecer um pouco essas informações. E claro que nós não vamos esquecer de fato muitas informações, principalmente os momentos mais difíceis, acabamos não esquecendo, mas só que ela não te afeta tanto como no dia que aconteceu esses acontecimentos. Então por isso que o nosso cérebro ele vai tentar amenizar essas informações. E agora, quando acontece algo muito forte na nossa vida, tendemos a lembrar por mais tempo, porque foi revivido de forma mais intensa na nossa vida. Por isso que lembramos por muito mais tempo. As informações que nós estamos aprendendo, ela não tem um impacto muito forte. Então, por isso que o cérebro ele vai entender que essas informações não são relevantes para nós guardarmos por muito tempo. Então, quando o nosso cérebro tende a esquecer muitas coisas, a intenção é que nós não venhamos viver com depressão ou com viver triste pro resto da vida. Imagina no falecimento daquela pessoa tão querida da sua família, você ficar vivenciando isso todos os dias. Então, você não viveria muito bem. Então, o nosso cérebro, como defesa, ele tende a esquecer um pouco mais essas informações ou amenizar esse tipo de informações da nossa vida. Existe uma mulher por nome de Rebecca. Ela possui uma doença rara, uma síndrome rara, que é chamada de memória autobiográfica altamente superior. O que significa isso? Ela tem uma memória, é conhecida como uma supermemória, ou seja, desde o seu nascimento, desde alguns dias de vida, ela consegue lembrar de todas as informações, ela consegue lembrar do gosto do leite materno, consegue lembrar de alguns acontecimentos de alguns dias de vida até o momento atual da vida dela. Ou seja, todas as informações que ela absorve, ela nunca esquece, porque essas informações passam do lóbulo pré-frontal e depois vai para o hipocampo, ou seja, para a memória de longo prazo. Então você deve pensar, como que eu gostaria de ter esta memória? Nossa, seria maravilhoso nós possuirmos essa super memória de não esquecer nada do que nós estamos aprendendo. Mas só que na realidade é o contrário. Ela mesma diz, o meu cérebro está entupido de informações e isso causa dores de cabeça e insônia. Por quê? Porque ela relembra todas as informações da sua vida até os momentos mais difíceis. Então, para ela, isso não é bom. Para ninguém, isso é bom, de reter todas as informações que você está absorvendo. Então, o nosso cérebro, por defesa, ela tende a esquecer. Mas quando uma pessoa possui essa síndrome rara, ela não consegue viver bem, porque ela relembra todos os fatos marcantes da sua vida. Qualquer informação, ela está retendo ali no seu cérebro e dificilmente ela irá esquecer. Agora vamos pensar no caso que você não possui essa síndrome rara. Talvez você aí esquece todas as informações. Então nós temos que entender que existem situações mais difíceis de nós esquecermos. São elas situações onde existem emoções, talvez de alegria, talvez de tristeza, talvez de dores, frustração, raiva. Quando nós vivenciamos esse tipo de situação, dificilmente nós vamos esquecer essas informações ou esses momentos na nossa vida. Como eu já falei, muitas vezes nós vivenciamos momentos difíceis na nossa vida e o cérebro ele tende a esquecer, mas só que é difícil de nós esquecermos totalmente porque houve algum certo tipo de emoção. Por exemplo, se eu perguntar o que você jantou ontem, talvez você não vai conseguir lembrar, ou talvez o que você jantou na semana passada, mas só que informações de talvez do seu tempo de infância, você que é um pouquinho mais velho, você vai lembrar da Torre Gêmeas, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, talvez você lembre desse fato, dessa notícia que espalhou por jornais de todo o mundo, talvez você lembre desse momento, mas não consegue lembrar de informações que aconteceu semana passada, mês passado, talvez 10 anos atrás você não lembra mais, mas informações que foram retidas de forma mais intensa na sua vida, onde houve um certo tipo de emoção, essas informações permanecerão por muito mais tempo. O cérebro tende a esquecer, mas ela vai permanecer por muito mais tempo. Mas agora, quando se trata de código,
código não envolve nenhum tipo de emoção. Então, como que nós fazemos para reter todas essas informações, sendo que não há nenhum tipo de emoção atrelado no aprendizado de programação de código? São simplesmente informações que nós queremos guardar no nosso hipocampo, ou seja, na memória de longo prazo. Já nessa situação, o que nós temos que fazer é o processo de repetição. Quando nós queremos adquirir alguma informação, quando não há emoção, atrelada, então nós temos que repetir essa informação. Como eu já falei, o cérebro ele tende a esquecer todas as informações que nós estamos obtendo por defesa, por questão de saúde. Agora, se nós queremos que essas informações fiquem armazenadas por mais tempo, nós temos que dizer para o cérebro qual informação que nós queremos que seja armazenada. E esse processo é através de repetição, onde vamos falar para o cérebro: essa informação eu quero que armazena por muito mais tempo. Então, por que nós temos que fazer repetição? Nós temos que entender como funciona mais ou menos o nosso cérebro. Eu não sou nenhum cientista, mas basicamente funciona assim. Nosso cérebro ele é composto de neurônios, onde eles estão interligadas entre elas. Quando nós aprendemos alguma informação, nós estamos fazendo ligação entre esses neurônios, a qual é chamado de sinapse. Quando nós aprendemos uma informação, é feita essa ligação, mas se nós não repetimos essa mesma informação, ela irá se desligar. Mas quando nós repetimos, estamos reforçando a ligação da sinapse e assim diminuindo a chance de você esquecer esta informação. Então, por isso que quanto mais você repete, quanto mais você pratica, quanto mais você coloca em prática essas informações, aquilo que você está aprendendo, e principalmente na programação, você deve não somente assistir às aulas, mas também colocar em prática, você está reforçando essa ligação da sinapse entre os neurônios, tá ok? Então, qual é a melhor forma ou a forma correta de ficar repetindo essas informações? Talvez você deve estar pensando: vou repetir várias vezes o estudo dos códigos no mesmo dia. Isto não é eficiente. Não basta somente ficar revendo 100 vezes a mesma informação no mesmo dia, que isso não é o suficiente para você reter de uma vez por todas essas informações. Você deve entender uma coisa sobre a curva do esquecimento. Então vamos imaginar como funcionam as informações que estão entrando no nosso cérebro quando nós aprendemos alguma coisa. Então nós temos aqui a nossa curva do esquecimento e temos um nível de retenção dessas informações. Quando estiver em 100%, significa que nós estamos com as informações ainda fresquinhas na nossa mente, onde vamos realmente lembrar com mais facilidade dessa informação. Se estiver em 0, é porque esquecemos totalmente. Então, quando nós adquirimos alguma informação, pela primeira vez ele vai começar entre 80% a 100%, depende do tipo de informação ou como que nós absorvemos essa informação, mas com o tempo, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo gradativamente, ou seja, ela vai sumindo com o tempo, isso é fato. Talvez você aprendeu um código ontem e hoje você já esqueceu, mas só que existe uma curva de esquecimento. Então, o que nós temos que fazer? Imagina que você viu o código uma vez e você revisou mais uma vez, então levantou esta curva. Mas quando você vê, por exemplo, viu cedo um código e você decidiu rever novamente, então você pensa: agora eu vou repetir várias vezes esse código hoje mesmo para reter mais essa informação. Pode ajudar de alguma forma, mas quando nós revisamos um código, revisamos uma informação que já está forte no nosso cérebro, quando ele já atingiu o nível máximo, onde nós lembramos com facilidade esse código, então o que nós estamos fazendo? Estamos reforçando algo que já está forte no nosso cérebro, então não vai adiantar nada, porque ele já chegou no seu pico mais alto. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos entender como funciona o processo de esquecimento, ou seja, quando ele atinge o nível máximo, consequentemente ele vai perder essas informações. Como eu já havia falado, todas as informações que nós estamos retendo, com o tempo irá se perder. Então, no passar do tempo, quando a curva começar a cair, então esse é o momento exato para nós revisarmos esta informação. Não quando estiver no topo, mas sim quando ela estiver no processo gradativo de esquecer essas informações. E quando ela estiver em queda, então nós revisamos novamente essa informação, então a qual elevará novamente aí o nível de retenção dessa informação. Então, novamente, quando ela estiver caindo, nós fazemos outra revisão. Então ela vai levantar novamente essa curva. E quando estiver caindo novamente, fazemos outra revisão até que esteja totalmente reforçada essa sinapse, ou seja, a ligação entre os neurônios, a ligação entre essas informações. Com o tempo você não vai mais esquecer esta informação. Mas só que como que eu vou saber qual é o momento exato para rever esta informação? Quando que eu vou saber
que nós vamos esquecer essa informação e quando estiver em queda eu tenho que revisar novamente. Então nós temos que entender que existe um processo de repetição espaçada. Eu não vou revisar somente uma vez por dia, mas só que existe um processo de repetição espaçada. Então todas essas informações que eu estou falando para você não foi eu que inventei, mas sim foi um psicólogo e professor de uma universidade na Alemanha chamada Hermann, onde ele estudou como funciona o nosso cérebro e ele entendeu que nós temos que revisar as informações de forma espaçada, não todas as informações no mesmo dia. Então ele entendeu, agora convertendo na linguagem da programação, que é bem melhor, que é muito mais eficiente você revisar uma vez por dia os códigos que você está aprendendo durante 100 dias, do que você revisar 100 vezes o mesmo código no mesmo dia. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas quando nós revisamos um código hoje, amanhã revisamos esse mesmo código e assim por diante durante 100 dias, é muito mais eficiente do que eu rever esse código 100 vezes no mesmo dia. Como eu já falei, entra naquela questão da curva do esquecimento. Como as nossas informações já está bem reforçada na nossa mente, esse não é o momento ideal para nós revisarmos esta informação, mas sim quando ela está em queda, quando nós estamos quase perdendo essa informação, esse é o momento ideal para nós revisarmos e assim levantar novamente esta curva, esse nível de retenção das informações, porque esse é o momento exato que o nosso cérebro vai entender que nós devemos reter mais esta informação. Como eu já falei, o nosso cérebro ele tem um processo de defesa das informações, ela não quer fazer um acúmulo de informação. Então, quando ela está em queda e revisamos essa informação, estamos reforçando essa ligação da sinapse e assim ela vai entender que essas informações é necessário que seja passado para o hipocampo. Agora vamos entendendo na questão do aprendizado da programação web. Então, talvez aí você assiste uma videoaula que vai ter várias informações e no outro dia você vai assistir outra videoaula, vai ter também várias informações. Agora, como que eu faço a revisão de todos esses códigos? Imagina que um dia você aprende 10 códigos diferentes. Então, eu vou ter que revisar hoje esses 10 códigos e amanhã eu assisto uma nova videoaula, tenho mais 10 códigos. Agora, nesse caso, são 20 códigos para você estar revisando e no outro dia mais 10. Então, são 30 códigos e assim por diante. Então, vai aumentar a quantidade de informações. Então, nesse caso, já não é tão eficiente. Agora, como que eu vou fazer para reter todas essas informações? Eu digo que existe uma forma bastante eficiente. Eu preparei uma aula VIP do dia 11 de agosto. Se você estiver assistindo essa aula antes do dia 11 de agosto de 2021, eu preparei uma aula especial para você, uma aula VIP, onde eu vou liberar somente para quem estiver cadastrado na minha lista de e-mail. Eu não vou liberar no YouTube, não vou liberar no Facebook, somente para aqueles que estiver cadastrado, onde eu vou explicar em detalhes. Vai ter essas informações que nós vimos aqui, eu vou mostrar informações além e nós vamos entender o passo a passo, nós vamos colocar em prática como que nós podemos reter mais todas as informações, todos os códigos que nós vamos aprender ou que estamos aprendendo na programação web. E eu vou mostrar também um programa que eu uso, que tem me ajudado bastante, a qual eu tenho colocado já em prática há mais de um ano e que tem me ajudado bastante na retenção das informações que eu estou aprendendo na programação web. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você fazer o cadastro e quando você fazer o cadastro, você deve ir lá no seu e-mail e fazer a confirmação que você quer participar desta aula VIP, onde eu vou disponibilizar, como já falei, somente para aqueles que se cadastrar. E se acaso você está assistindo essa aula depois do dia 11 de agosto de 2021, na descrição também eu vou deixar um link onde você vai poder participar da próxima aula VIP que eu liberar, ou a Masterclass, workshop que eu liberar, onde nós vamos tratar do mesmo assunto, mas só que nós vamos entrar de forma mais aprofundada. Então, se eu fosse você, eu não perderia esta oportunidade. Eu vou te mostrar na prática, eu vou abrir meu editor, eu vou abrir o meu programa aqui de repetição espaçada, eu vou te mostrar na prática como que você pode aprender de forma mais eficiente. Eu vou mostrar uma metodologia que eu mesmo criei, onde tem ajudado muitos programadores aí para aprender de forma mais eficiente a programação web, porque não adianta nada eu comprar um curso aí de 2.000 aulas e se eu esquecer todas essas informações, se eu não ter capacidade de abrir um editor de código e fazer todos os códigos sem ficar consultando. Não há nada de errado ficar consultando, mas se nós diminuirmos o processo de ficar consultando todos os códigos que nós vamos digitar, que nós vamos aplicar no nosso projeto, é bem melhor. Então a melhor forma é reter essas informações. Vou explicar passo a passo como você pode aprender de forma mais eficiente tudo aquilo que você esteja aprendendo na programação web. Então clique agora no link que está na descrição, faça seu cadastro para fazer parte aí da aula VIP. Mais uma vez lembrando, só vou liberar esta aula
para quem estiver cadastrado, tá ok? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula, foi mais uma informação para você entender por que você muitas das vezes esquece essa informação. Então existe um jeito, uma forma eficiente de melhorar isso, beleza? Então espero que tenha gostado desta aula. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para sempre ser notificado a cada nova aula. E eu te espero na próxima semana. Fui e até a próxima.